aí, vamos nessa! Essa é a nossa nona live da jornada da autoestima positiva. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora e nos acompanhando pelo replay, sejam todos bem-vindos. Compartilhe com 3 pessoas. Hoje nós iremos tratar sobre a primeira impressão. Você nunca recebe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Sejam todos bem-vindos. Sou Luciano Mendes, psicanalista, graduando em marketing. E hoje nós iremos falar sobre a autossabotagem. Porque existe a autossabotagem consciente e a autossabotagem inconsciente. Quantas pessoas... Porque o normal é o seguinte: eu sei que eu estou me autossabotando, eu sei que eu preciso realizar determinadas tarefas, eu sei que eu hesito em iniciar um projeto, eu sei que todo tempo eu estou buscando o conforto, todo tempo eu evito certos embates, certos confrontos. Ou seja, todo tempo nós sabemos e temos consciência, nós somos conscientes que a gente se autossabota. Mas e quando está a nível inconsciente, quando nem eu, nem você, nem ninguém sabe? Não é verdade? Então, é sobre isso que iremos falar. E iniciaremos a nossa live de hoje falando sobre essa questão da primeira impressão. As pessoas falam que a primeira impressão e a última são as mais importantes, porque a primeira impressão é aquela leitura rápida que os nossos olhos conseguem capturar da realidade e das pessoas, né? Tem até alguns estudos da neurociência que falam o seguinte, que em 3 segundos o cérebro consegue detectar e diagnosticar se uma pessoa ela é confiável ou não. Para você ver, né? Por exemplo, se você vai sentar numa fila, se você estiver esperando um ônibus ou se você estiver sentado em algum lugar, como por exemplo, você é uma pessoa brasileira e tiver um árabe com um turbante na cabeça, uma pessoa de outro país com uma vestimenta totalmente atípica, anormal, você vai ficar assim, peraí, você não vai ficar tão confortável com a presença dessa pessoa, não é verdade? Porque o nosso cérebro tende a estar mais em conforto ao lado de pessoas que são iguais a gente, né? Por isso que você vai ver os seus círculos, seu círculo de amizade, seus melhores amigos, são pessoas parecidas com você. Seja no jeito de falar, no jeito de vestir, de se comportar, de se socializar, de conviver. Porque nós gostamos dos nossos pares. Os iguais se atraem. É uma falácia as pessoas falarem que os opostos se atraem. Até certo nível sim, mas o que de fato atrai são os iguais. Os iguais se atraem. A gente gosta de pessoas que se pareçam com a gente, que tenham um olhar parecido da realidade, parecido com o nosso, com a nossa visão de mundo, não é? Então, nós tendemos a nos associar com os nossos pares, com os nossos iguais. E tendemos a desassociar, a nos afastar de pessoas que são muito diferentes na nossa maneira de pensar, de agir, de olhar o mundo e de compreender as coisas, não é? Então o que acontece? Você nunca recebe uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Os cientistas eles fizeram um estudo muito interessante sobre a vida dos vagalumes. E eles chegaram a algumas conclusões curiosas que nós podemos adaptar à nossa realidade, à nossa vida. O que eles conseguiram chegar? Eles perceberam que os vagalumes eles piscavam para dar a impressão aos seus predadores que ali não seria uma refeição prazerosa, né? Teria um sabor desagradável. Então é um sinal de alerta, seria um sinal de alerta para afastar esses predadores. Ou seja, eu vou piscar aqui e não chegue perto não, porque essa refeição não vai ser agradável para você, né? Já outros estudos chegaram à conclusão do seguinte: identificaram que membros da mesma espécie e do mesmo de sexo diferentes, as fêmeas elas piscavam mais para chamar a atenção dos seus pares, do macho no caso, né? Ou seja, se até a natureza
ela tem essa forma de expelir os predadores e chamar a atenção dos seus pares, ou seja, chamar a atenção no caso do macho, vagalume macho, vagalume fêmea, chama a atenção do vagalume macho, né? Então o que acontece? Se até a natureza tem essa inteligência, por que nós seres humanos também não pegamos essa inteligência da natureza e adaptamos para a nossa realidade? Não é? E como que a gente consegue enviar sinais positivos para as pessoas à nossa volta? Através da nossa forma de pensar, através da nossa forma de agir, da nossa vestimenta, através do nosso comportamento. Se você é uma pessoa autoconfiante, se você é uma pessoa que se expressa com tranquilidade, com autoconfiança, se você é uma pessoa que tem uma postura tranquila, isso naturalmente vai tranquilizar as pessoas à sua volta. Se você é uma pessoa agitada, muito eufórica, isso vai com certeza afetar o ambiente à sua volta. Então, nós tendemos a ter amizades, ter mais amizades quando nós enviamos sinais positivos, assim como os vagalumes, né? Quando nós enviamos sinais positivos através do nosso corpo, da nossa linguagem não verbal, são pessoas que fazem mais amizades. Por exemplo, na época que você estudava, que você frequentava uma faculdade, você percebia que tinha pessoas que eram mais populares que as outras, não é assim? Tem outras que não são tão sociáveis. Tem pessoas que a primeira semana você já sabe que aquela pessoa ali vai ser a chefe do grupo, vai ser a oradora da equipe, né? Vai ser um representante do grupo. Por quê? Porque é uma pessoa extrovertida, faz contatos rápidos, é uma pessoa sociável, é uma pessoa agradável, uma pessoa aglutinadora. Já tem outras pessoas que são estrelas de segunda grandeza, falando na questão da personalidade, né? São personalidades mais introvertidas, são temperamentos mais introvertidos. Então, acaba que repele algumas pessoas. Tem outras que, por serem mais expansivas, mais comunicativas, naturalmente atraem mais amizades, atraem posições e postos de liderança, não é? Porque o carisma é uma coisa natural para essas pessoas. Então, quando você envia sinais positivos através da sua maneira de vestir, através da sua maneira de olhar a realidade, de se expressar, porque a nossa comunicação, a comunicação mais importante que existe não é a falada. A comunicação mais importante que existe é a comunicação não verbal, ou seja, aquela que eu não preciso falar para me expressar, não é? 70% da comunicação que mais conecta com as pessoas é a comunicação não verbal. O resto é tom de voz e aquilo que você fala. Ou seja, como você fala é mais importante do que você fala, não é? O como é mais importante do que o que. Como por exemplo, se eu chego nessa live aqui, olá pessoal, tudo bem? Boa noite. E estamos iniciando essa live. O que está passando para você? Uma mensagem de uma pessoa que não está entusiasmada, não tem tônus vital, que não tem energia, e você sente isso aí do outro lado da tela, não é? Você consegue sentir essa energia. Mas se eu falo com mais gestual, gestos abertos, expansivos, tônus vocal, as inflexões vocais, as nuances, uma hora eu puxo mais energia, outra hora eu trago mais para cá, né? Se eu quero chamar mais a sua atenção, eu não preciso gritar, não, pelo contrário, eu vou falar mais baixo para você escutar melhor, parar e prestar atenção no que eu estou falando, né? Eu vejo o poder da comunicação. Todo o tempo nós estamos emitindo sinais positivos e negativos, e isso define a qualidade dos nossos relacionamentos, a qualidade de como nós nos conhecemos, porque a comunicação interna é a comunicação mais importante que existe. A comunicação externa é reflexo da interna, né? Então, se todo tempo você se auto-sabota, se todo tempo você tem palavras negativas, pensamentos negativos, ações negativas, não espere resultados positivos, porque as suas crenças estão negativas, seus pensamentos estão negativos.
as suas ações estão negativas e, consequentemente, os seus resultados serão negativos. A gente tem uma mania de se boicotar o tempo todo e com discursos bonitos, não é? E os discursos bonitos, mas é porque realmente não é para mim, realmente eu não consigo, realmente eu não tenho essa capacidade, realmente não era a minha vez, eu vou deixar passar. E tudo isso você vai se auto-sabotando, você vai deixando para amanhã e postergando aquilo que somente você pode fazer. Como, por exemplo, você fazer uma live, você deixa a timidez te travar, te tremer, te travar, na verdade, né? E você treme por ter medo do julgamento das pessoas. E o tímido é a pessoa mais egoísta que tem. Sabia disso? Porque através da timidez, a pessoa dá essa desculpa, porque ela se sente tão poderosa, tão cheia do conhecimento, que vai guardar só para ela. E o conhecimento ele foi feito para ser compartilhado. Não seja uma represa, seja uma hidrelétrica, seja um rio, onde flui de você luz, conhecimento, coisas positivas, não é? Então, quando nós nos fechamos, o nosso ego é elevado, com a nossa vaidade, não, o que eu sei eu vou guardar só para mim. Não, para com isso. Compartilhe o que você tem de bom. Compartilhe. Todo mundo tem uma mensagem para o mundo, para as pessoas. Todo mundo tem uma mensagem que pode transformar, uma mensagem de transformação. Todo mundo tem. Através das suas experiências, através das suas vivências, através daquilo que você viu, que você constatou, que você estudou, através do seu arsenal de conhecimento, do seu repertório. Isso se chama repertório, que é as experiências de vida acumuladas juntamente com o conhecimento que você acumulou. Então, todo tempo nós nos auto-sabotamos. Todo tempo, através de palavras negativas, pensamentos e ações. Mas espera aí, Luciano, eu entendi. Isso que as pessoas falam de me sabotar, eu já entendi. Todo tempo eu percebo que eu tenho me auto-sabotado. Talvez você pense assim, realmente, porque é a nível consciente. E quando você se sabota a nível inconsciente, né? Quando você se sabota a nível inconsciente, que aí é quando você nem sabe que está se sabotando. Você só percebe lá na frente, opa, peraí, esse padrão está se repetindo. Eu estou realmente pensando negativamente e isso está afetando os meus resultados. Isso já virou uma crença dentro de mim. É uma certeza, mesmo que inconsciente, mas isso acaba travando. Você chega num certo nível e desse nível aí você volta para trás. Não tem pessoas que estão andando como aquele carro que está com a freio de mão puxado o tempo todo. Assim é a vida de muita gente, não é? Anda, mas está com o freio de mão todo o tempo puxado. Aí você vai queimando o pneu, você vai e acelera e volta um pouquinho e acelera. Tá indo assim aos trancos e barrancos, fazendo muita força, muita energia para evoluir pouco, não é? E aí você dá de cara com o muro muitas vezes e sempre retrocede. Por quê? A nível inconsciente é quando você não sabe e mesmo assim acontece. Você não sabe e mesmo assim acontece. Você não tem controle dos resultados, mas você sabe a nível consciente que você se sabota. E quando muitas vezes não dá certo também, porque a nível inconsciente você fica nesse platô. Você não rompe, você não consegue avançar, não consegue expandir, né? Então, o que acontece? Essa nossa live não é natação, é um mergulho em águas profundas. A gente procura trazer o conhecimento da forma mais palatável possível, mais simples, mais aplicável na sua vida. Porque eu posso fazer uma live para psicólogos, para psicanalistas, é uma outra linguagem. A linguagem das pessoas comuns, do público em geral, tem que ser uma linguagem simples, para que você possa entender e aplicar na sua vida. Porque, meu amigo,
ensinar, falar, qualquer bobo fala, qualquer bobo explica. Até papagaio em cima da tábua fala. Mas fazer você entender, você aplicar na sua vida, aí é para poucos. E a minha preocupação é essa. Não é apenas vomitar conhecimentos, frases feitas, não. É você pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida. E você experimentar pequenas transformações. Porque nós estamos levantando um batalhão de pessoas. Pessoas que têm uma autoestima inabalável. Porque os problemas vão vir. Mas se você tiver uma autoestima inabalável, nada te afeta. Por que essa geração é uma geração fraca? Se você for pegar, eu sou anos 90, mas se você for pegar da minha geração para trás, 80, anos 70, 60, os jovens para namorarem, para conseguirem seus parceiros, suas parceiras, tinha que chegar na pessoa, abordar pessoalmente. Hoje em dia os jovens mandam só uma figurinha no Instagram, no WhatsApp, ou seja, perderam até o instinto de caçador, não é verdade? As pessoas estão se distanciando, porque o celular facilita tudo, você resolve tudo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, mas e a realidade, e a vida? Né? Isso estou dando apenas um exemplo, no sentido da sedução, mas e na vida concreta? Né? Será que as pessoas estão mais fortes ou estão mais fracas emocionalmente? A gente percebe que as pessoas estão mais fracas, estão mais debilitadas, estão mais reclamonas, estão mais mimizentas. O homem ele perdeu a masculinidade, porque a masculinidade é uma energia. Existe dentro de nós o nosso pai e a nossa mãe, 50%. 50% da gente é pai, 50% é mãe. Ou seja, você é homem ou mulher. Temos dentro da gente 50% de pai e 50% de mãe. Então existe a energia masculina e a energia feminina. Se a minha energia masculina está elevada, então eu vou ter mais agressividade, eu vou conseguir produzir mais. E agressividade é diferente de violência. A violência é você apenas ser um estúpido, um burro de carga, vai sair dando coisa para todo lado. A agressividade é diferente. Para um homem que ele não tem agressividade, ele é um homem afeminado, né? Então, o homem ele precisa ter energia masculina. E energia masculina não tem nada a ver com opção sexual. Não tem nada a ver. A energia da gente tem que ser equilibrada. Nós somos 50% homem e 50% o lado feminino, que é o nosso lado mãe que está dentro da gente. 50% pai, 50% mãe. Se há uma descompensação dessa energia, se há um desequilíbrio dessa energia, isso afeta a nossa autoestima, né? Porque da porta para dentro de casa é mãe, afeto, acolhimento. Um homem que ele não tem essa sensibilidade, ele se torna um troglodita, né? Um animal. Então o homem precisa também ter essa sensibilidade, ter o lado afetivo da mãe. E precisa também ter essa força, essa energia, essa coragem, essa bravura, que é o lado pai, que é o lado desbravador, que é o lado de postura de enfrentamento, que é você enfrentar a realidade, enfrentar a vida, desbravar, que é da porta para fora da sua casa. A vida social é o pai, a vida interna, casa, lar, família, é o seu lado afetivo, é o seu lado mãe. Então, quando essas energias estão desequilibradas, isso afeta drasticamente a sua vida, os seus resultados, afeta a sua autoestima, não é? Então, todo tempo nós temos que nos observar. Por que eu estou fugindo disso? Por que eu estou adiando essa decisão tão importante? Por que eu deveria fazer uma live e fico me adiando por causa da timidez? Por que eu deveria criar um canal no YouTube e nunca criei? Por que eu deveria produzir conteúdo e nunca comecei a produzir? Porque eu estou fazendo mais um curso, porque eu estou fazendo estudando mais uma palestra, mais um especialista, porque eu estou precisando de mais conhecimento. Por quê? Por quê? Por que eu não abri a minha empresa ainda? Por quê? Por que isso? Por que daquilo? Por que você está todo o tempo fugindo? Então, se fazer as perguntas certas é crucial. Quais são os motivos que estão bloqueando você de avançar? Nós, repito, você se boicota com esse discurso bonito e essa ação tímida, né? Você coloca um adjetivo tímido. Ah, eu vou deixar de fazer porque eu tenho que fazer outra coisa. Então vou evitar isso em função daquilo.
Mas será que isso que você está abrindo mão de fazer, outra pessoa não poderia fazer, ou em outro momento, talvez você não poderia fazer? Você está entendendo o que eu quero dizer? Você abre mão daquilo que realmente vai fazer a diferença na sua vida em função de coisas supérfluas, coisas que são delegáveis, coisas que são superficiais, que não vão fazer a diferença na sua vida. Então quando você sai desse modo, deixa a vida me levar, e toma de fato as rédeas, porque tem uma frase que os coaches costumam falar muito aí: seja protagonista da sua vida, seja protagonista da sua história. Ora, bolas. Mas é claro que você é protagonista da sua história, né? Todo tempo nós estamos no controle da nossa vida. Só que algumas pessoas simplesmente passam o controle da sua vida para a mão de outras pessoas. Ou seja, vivendo em função do julgamento, da expectativa de outras pessoas. E quando você não atende à necessidade, à expectativa dessas pessoas, você se frustra. Porque a sua vida é em função da expectativa alheia. E isso causa desordens mentais. Por que as pessoas estão frágeis? As pessoas estão adoecendo emocionalmente. As pessoas estão cada vez mais tímidas, introvertidas, estão fugindo da realidade, fugindo da vida o tempo todo. Por quê? Não tem postura de enfrentamento e gestão das emoções. As emoções são coisas naturais da gente, né? E a gente tem que enfrentar a realidade. Daí a gente entender a raiz da palavra é muito importante para a gente compreender. Como por exemplo a palavra coragem. O que é a palavra coragem? Vem do latim. Cor significa, o prefixo cor em latim significa coração. Ou seja, coragem é você agir com o coração. E coragem não é você simplesmente agir, é você agir com o coração, ou seja, coragem, né? Então, é você agir mesmo com medo. Eu tô com medo, mas mesmo assim eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu tenho timidez, mesmo assim eu vou abrir uma live e vou falar o que queima no meu coração, a mensagem que arde no meu coração. Porque todo mundo tem uma mensagem. Você tem uma mensagem para o mundo, não é? Não seja um museu para só guardar coisas. Seja um rio. Deixe fluir aquilo que você tem de conhecimento, de experiência. Porque, mas eu sei muito pouco. Pouco que você sabe pode ser muito para quem não tem, né? Então, essa mensagem de encorajamento, ou seja, de você ter essa bravura de colocar para o mundo a sua mensagem, externar aquilo que você tem de melhor. E aí a gente entra nessa seara de você refletir por que você tem caído, ao invés de sair correndo da situação. Quantas vezes você falha, você erra, você quer desistir das coisas, em vez de você logo sair correndo, e isso a psicanálise nos ensina muito, ao invés de você já, como diz aqui no Maranhão, pegar na carreira, você peraí, por que eu caí? Por que eu novamente falhei? Por que novamente eu fui desleal? Por que novamente eu fui uma pessoa falha? Eu poderia ter feito mais e não fiz. Por que eu falhei? Não é? Em vez de você sair correndo da situação, você para e reflete. E isso vai te trazer autoconhecimento. Porque a maioria de nós vai fazer o quê? Sacode a poeira, meu irmão. Dá a volta por cima. Não, peraí. O que essa falha tem para me dizer? O que esse erro tem para me ensinar? O que a vida está querendo me dizer e eu estou me renegando a escutar? A vida está falando o tempo todo para a gente, né? A vida está comunicando com a gente o tempo inteiro. Será que você tem a capacidade de escutar o que a vida tem para te dizer? Porque a vida, quando está boa, ela está te falando uma coisa. Quando está ruim, está querendo te chamar a atenção para uma área específica da sua vida, né? Então nós temos que parar e refletir. O que isso tem para me ensinar? O que isso tem para me dizer? Tem um livro, Os Mortos do Tibete, que fala o seguinte: ninguém passa na vida de ninguém
sem um propósito, sem um porquê. Ou seja, nenhuma pessoa que já passou na sua vida passou em vão. Todo mundo tem algo a nos ensinar. E isso é um dos princípios dos grandes sábios, né? Existe um princípio dos grandes sábios, que é da lateralidade. O que é lateralidade, Luciano? É você absorver o conhecimento de tudo que chegar até você. O mendigo na rua tem algo a te ensinar. Uma criança pequena tem alguma coisa para te ensinar. Ou seja, você não negar nenhuma forma de conhecimento. A natureza tem alguma coisa a nos ensinar. A cachoeira, as árvores, a areia, o deserto, o sol. Putz, o sol é uma estrela de primeira grandeza. Ela simplesmente irradia e faz nascer a vida, né? Faz nascer a vida na Terra. Suas células precisam de vitamina D. Então, quando você entra em contato com o sol, você se enche de vida, de vitalidade, de força, porque biologicamente, quimicamente, você está absorvendo essa energia solar. E o seu corpo está metabolizando isso e devolvendo energia vital para você. Puta que pariu. Então, a natureza tem muito a nos ensinar. A chuva, as montanhas, né? Você vê quantas pessoas não conseguem chegar lá no topo do Monte Everest. Mais de 8.000 metros de altura. A partir de 8.000 metros já é considerada a zona da morte, né? Porque até certo ponto o governo consegue resgatar as pessoas, mas de certo ponto para lá não compensa, porque alguns que ficam no meio do caminho lá são considerados até pontos de referência para os turistas que estão subindo. Então você vê que as montanhas também têm algo a nos ensinar. A natureza é toda didática, a natureza é toda pedagógica. A natureza é toda pedagógica. A vida é toda pedagógica. Agora, a glória do Criador, a glória de Deus, a quem acredita em Deus, eu sou cristão, acredito, creio e acredito e vivo, né? Isso. A glória do Criador é encobrir a sua glória, aquilo que Ele criou, encobrir a sua criação. E a glória dos seres humanos é revelar ao mundo a glória do Criador. Você veja até que ponto, até que nível a humanidade vem evoluindo, né? Com a nanotecnologia, a robótica, a biomedicina, a inteligência artificial, né? A psicologia, enfim, as diversas áreas do conhecimento, a medicina, a engenharia. Você veja que os seres humanos evoluíram muito cientificamente, mas será que a gente evoluiu em sabedoria? Evoluiu como seres humanos, como espécie? Evoluiu espiritualmente? Evoluiu emocionalmente? A gente precisa refletir sobre isso, porque eu acho que lá os antigos eles tinham muito mais conexão com a realidade, com o espiritual, com o emocional, do que hoje. Hoje nós vivemos desconectados da realidade. As pessoas jovens passam o dia todo vendo TikTok, Reels, Instagram, vendo bobagem, né? Se enchendo de porcaria. Depois reclamam por estar doentes, cheios de desordens emocionais, ansiedade, né? Burnout, crises de ansiedade, crise de pânico, né? Crise de solidão. Então tudo isso é uma disfunção emocional. A sua autoestima está abalada. Porque uma pessoa com uma autoestima bem resolvida, bem estruturada, com o eixo da sua vida bem organizado, não sofre de problema de autoestima. Ela vai ser afetada pelos problemas, sim. Vai sentir tristeza, sim. Mas como a gente falou anteriormente, o que essa tristeza tem a nos ensinar? Tem pessoas que têm, por exemplo, medo do sucesso, medo de dar certo. Muita gente tem. Por quê? O medo de dar certo, o medo do sucesso implica você ter obrigações. E as pessoas se sabotam a nível inconsciente. As pessoas até querem dinheiro, querem prosperar, querem ter conforto, querem ter tudo do bom e do melhor. Mas inconscientemente tem um medinho ali que fala, ó, se você dar certo, você vai ter que pagar impostos, você vai ter que ter funcionários, ter uma empresa, você vai ter obrigações. Será que se você está disposto a sair da sua zona de conforto em função desse bem maior? Então o seu inconsciente te sabota o tempo todo. Então você deixa de contribuir com as pessoas. Eu não vou fazer agora não.
Ninguém fez isso por mim, por que eu vou fazer isso para os outros? Você veja que é um egoísmo muito grande. As pessoas são muito egoístas. E você se desprender desse medo, dessa autossabotagem nojenta, porque a nível inconsciente, né? As pessoas não têm consciência, 99% não tem consciência dessa autossabotagem inconsciente. Porque existe a consciente, como a gente falou, que é aquela que você sabe que você está se sabotando. Mas existe aquela que é inconsciente, que você só percebe lá na frente. Poxa, toda vez aqui é o meu platô, eu não consigo romper, eu não consigo avançar. Por quê? Porque o tempo todo você está mandando mensagens para o seu inconsciente, o seu inconsciente está te retroalimentando com negatividade, gerando novas crenças, que geram pensamentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Mas como é que a gente consegue mudar, Luciano? Você pode fazer a engenharia reversa. Você começa mudando as suas ações práticas. Tire as suas ações negativas e comece a colocar ações positivas. Em vez de estar criticando, falando mal das pessoas, ao invés de ser uma pessoa reativa, mimizenta, porque tem gente que é crítico de tudo, né? Aquele famoso filósofo de boteco. Critica o governo, critica tudo que acontece à sua volta, critica os amigos, critica todo mundo, né? Então, muito cuidado com as críticas. Ninguém gosta de ser criticado. Se você tem uma crítica, guarde para você. E saiba como colocar uma crítica, né? Saiba como dar um parecer, porque as pessoas não gostam de serem chamadas a atenção, não é verdade? Às vezes você perde uma amizade, porque você critica alguém e essa pessoa passa para outra, que outra, e vai chegar no ouvido totalmente distorcido daquela pessoa, né, que você criticou. Então evite. Críticas não levam ninguém a nada. Guarde as críticas para você. Então tudo isso, muitas vezes, é um medo da rejeição. Quantas pessoas não têm medo de serem rejeitadas, né? Quantas pessoas não têm medo de ser rejeitadas e evitam a exposição, evitam fazer uma live, evitam dar uma palestra, evitam compartilhar para o mundo a sua mensagem, evitam todo o tempo o próprio sucesso, se sabotam o tempo inteiro. Então o que acontece? Nós estamos falando hoje sobre a autossabotagem na jornada da autoestima positiva. Compartilhe essa live. Se você chegou até agora, parabéns. Você é uma pessoa interessada no seu bem-estar físico e emocional, psicológico. Você é uma pessoa que realmente está determinada a melhorar como pessoa, a fortalecer a sua autoestima. Parabéns por você estar aqui. Compartilhe com 3 pessoas, né? Eu vou deixar essa live salva. Essa é a nossa 9ª live da jornada da autoestima positiva, não é? Então o que acontece? Autoestima é quando o conforto da dor, que é conhecida, é mais seguro que a possibilidade de liberdade. Olha só, quando você está confortável numa situação e você evita mudar, você evita o tempo todo, está mais seguro. Estou aqui na minha caverninha, na minha zona de conforto. Eu não quero mudar, eu não quero expandir os horizontes. E a gente sabe que uma mudança verdadeira ela acontece quando você tem acesso a novos conhecimentos, novos ambientes, novas pessoas, novos resultados, né? O Einstein fala que uma mente que se expande, ela não volta nunca para o estágio inicial. Então, nós temos que todo o tempo estar buscando evoluir emocionalmente, estar mais seguros, melhorar a nossa autoestima, porque quando você melhora a sua autoestima, você melhora a qualidade, você melhora a qualidade das suas relações. Seja a relação com as pessoas à sua volta, seus familiares, seu relacionamento amoroso, seu relacionamento afetivo e, principal, a sua relação com você mesmo. A relação com você mesmo. Então, a autossabotagem é o seguinte, repetindo, é quando o conforto da dor, que já é conhecida, você já tem consciência dessa dor, é mais seguro, é mais confortável, é mais gostosinho, você está ali naquela zona de conforto, que é a possibilidade de liberdade. Você prefere estar na caverna ao invés de sair e olhar a luz do sol. Você está com aquela mesma mentalidade, aquelas mesmas emoções negativas, aquela ação tímida, você está com aquela desculpinha bonitinha, fofinha, que é por isso
que você faz isso e por isso que você não alcança isso. E por isso que a sua vida tá essa merdinha, não é? Então a gente precisa romper isso, precisa confrontar. Isso é autoconhecimento. Isso é gestão das suas próprias emoções. É você colocar a sua vida no eixo, não é? Então, tudo isso a gente culmina na seguinte coisa, que é você ter uma decisão. Eu decido melhorar a minha gestão das emoções. Eu decido melhorar a minha autoestima positiva. Eu decido me autoconhecer, me autoperceber, não é? Então, o que eu já sei que preciso mudar, mas eu continuo inventando desculpinhas inteligentes. E por que você não começa? Sabe que você precisa mudar. E por que você não começa de agora? Por que você não começa de agora? Anota. Que pensamentos negativos você tem? Que palavras negativas você fala no período de um dia? Anote tudo isso. Isso é você se auto-perceber, é se autoconhecer, né? São medidas simples. Porque a autossabotagem, que você tem consciência, beleza, mas é que você não tem consciência, que é o que nós estamos falando hoje. É uma live profunda, não é uma live superficial. Eu procuro trazer coisas que você não vai achar no Google, você não vai achar em ChatGPT, porque o conhecimento pelo conhecimento você pode ter acesso, mas a experiência, a capacidade de sintetizar e digerir isso para você, a gente tem essa preocupação, né? Como eu falei, ensinar qualquer bobo ensina, mas fazer você aprender, aí é para poucos. E essa é a nossa preocupação, uma preocupação genuína de trazer um conteúdo de qualidade para você. Então, se você curtiu a nossa live, compartilhe com 3 pessoas, porque nós estamos vivendo a jornada da autoestima positiva. A autoestima positiva é tudo na sua vida. Você se sentindo melhor, você se sentindo mais seguro com você mesmo, você sentindo que você tem mais autoconfiança, mais autoconhecimento e naturalmente mais autoestima, você melhora a qualidade dos seus relacionamentos, qualidade da gestão das suas emoções, você tem postura de enfrentamento, não é verdade? Tem pessoas que se acovardam por tudo, se acovardam, são tímidas, numa reunião da empresa não levanta a mão, não participa, ou seja, não mexe comigo, certo? É um perfil de pessoas introvertidas, mas você precisa, você sabe que o temperamento você tempera, você consegue melhorar, assim como a comunicação. Por exemplo, eu estou aqui me recuperando de uma gripe, eu poderia simplesmente falar assim, hoje eu não vou dar essa live não, já está dando aí 9 horas, deixa para depois. Não, mesmo aqui me recuperando de uma gripe, né? Já na fase final, eu decidi, falei, vou fazer porque preciso fazer o que precisa ser feito, né? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Hoje nós falamos sobre a autoestima positiva e como a autossabotagem a nível consciente afeta você. E o principal, como a autossabotagem inconsciente também afeta os seus resultados. Se você gostou, compartilhe com 3 pessoas, deixe seu like, siga nosso Instagram, vou postar essa live também no YouTube. Você que está no YouTube, sejam bem-vindos, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Nós estamos criando um batalhão, uma comunidade, uma tribo poderosa de pessoas com autoestima inabalável. Que são pessoas que agem apesar da tristeza, que mesmo assim estão lutando e rompendo. Que às vezes a angústia, a tristeza vai afetar, mas você não vai sair correndo, você vai parar e se auto-observar. Peraí, o que essa tristeza, essa angústia, esse problema, essa solidão, esse vazio existencial, não é? Esse vazio, esse buraco no peito, o que isso está querendo me dizer? O que a vida tem para me ensinar? Só de você abrir os seus horizontes dessa maneira, a sua percepção já vai começar a trabalhar, o seu inconsciente, né? O próprio cérebro ele vai trazer para você sua intuição, seu próprio inconsciente vai te trazer respostas. Só de você estar disposto a se observar e a se perguntar o que a vida tem para me ensinar com esse problema, com essa situação, com essa angústia, com essa tristeza, com esse vazio existencial. Nada é por acaso da nossa vida, nada.
compartilhe, faça a diferença na vida das pessoas. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Vejo você na próxima. Valeu.